às associações académicas e de estudantes aqui presentes, cumprimentar e agradecer a amável aceitação do nosso convite, agradecer primeiro de tudo ao nosso anfitrião, ao professor Dr. Miguel Jerónimo, administrador de Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra, de Leiria, e aqui à minha esquerda ao professor Dr. David Xavier, que é administrador de Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa. Relativamente ao motivo pelo qual estamos aqui hoje, a questão do debate sobre a revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, começar exatamente por uma pequena intervenção inicial, dizendo, como também é do conhecimento de todos, que está em marcha e em curso a Comissão de Revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, que integra a representação de estudantes, que integra também a representação do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, para além também da APESP, e neste caso concreto este debate, este momento é aqui marcado para também podermos perceber, quem está na Comissão e mesmo os dirigentes estudantis aqui presentes, as diversas sensibilidades, quem operacionaliza no terreno o próprio Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, o aplica e o conhece como ninguém, que é o caso dos administradores de serviços de ação social. De um ponto de vista e daquilo que também temos vindo a discutir, do ponto de vista dos estudantes, interessa-nos principalmente dois grandes objetivos para esta alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo. Em primeiro lugar, tornar este regulamento e tornar o sistema mais justo para os estudantes que já estão dentro do sistema da ação social e, por outro, tornar o sistema mais inclusivo para termos mais estudantes a integrar este sistema da ação social. E isso, obviamente, só é possível do ponto de vista da justiça. A verdade é que não implica, ou as alterações que se querem ver implementadas não implicam aumento da despesa do Estado, mas do ponto de vista da inclusão de mais estudantes do sistema, isso só é conseguido, obviamente, e maioritariamente com um aumento da verba destinada à ação social escolar. E nesse caso concreto também é isso que temos vindo a apresentar e a desenvolver junto do próprio Governo, junto dos demais agentes políticos, para a importância o que representa 4, 5, 6, 7 milhões num sistema de ação social, a implicância que isso terá no número de estudantes que entrariam dentro do sistema de ação social. E eu então iria começar aqui à minha direita pelo professor Miguel Jerónimo, e também porque sei que gosta mais de operacionalizar e de perceber a parte política da coisa e do sistema e do próprio Regulamento de Atribuição de Bolsas mais do que da parte técnica, por isso é que também trouxe aqui realmente quem o acompanha nos serviços de ação social, a doutora Celina Gaspar, também o acompanha aqui à sua direita, mas perguntava-lhe do ponto de vista político aquilo que nos pode trazer esta revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas, aquilo que é esperado e aquilo também que o senhor, enquanto administrador dos serviços de ação social do Politécnico de Leiria, considera fundamental para termos então este sistema mais inclusivo e mais justo, que é o nosso sistema de ação social. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostava de cumprimentar também aqui os meus colegas de mesa, e o Daniel, e aqui o meu colega Xavier de Lisboa, e o Sr. da Mesquita também de Lisboa. Gostava de os cumprimentar também e, como administrador desta casa, dar-vos as boas-vindas e esperar que deem por bem emprego o tempo que aqui vão passar. Responder àquilo que o Daniel me perguntou é um pouco difícil, em primeiro lugar porque isto é um documento que está em análise, em estudo, de forma a poder ser alterado no sentido da sua melhoria. Depois, para dizer que, efetivamente, como dizia o futebolista, prognósticos só no final do jogo, a gente não sabe ainda como é que isto vai acabar. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que todas as medidas que puderem ser implementadas para nós apoiarmos mais e melhor os estudantes, porque é para isso que existem os serviços de ação social em cada instituição, é bem-vindo e é isso que deve ser feito, claramente. As questões que estiveram na origem deste documento, nomeadamente as questões políticas, parece-me que não são, de facto, as mais corretas para se iniciar um debate, porque quando se diz que, de facto, podem propor todas as alterações que quiserem, desde que isso não se converta em mais encargos, limita, de certa forma, a abertura de ideias para se pensar.
hipótese depois, digamos, no decurso do debate, achar que de facto nós temos uma ação social de luxo e, portanto, não temos dinheiro, é uma questão da sustentabilidade, não temos dinheiro para a manter desta forma. E, portanto, eu acho que não começámos bem por aí. Damos margem aos parceiros, aos estudantes e aos representantes da ação social e outros, enfim, stakeholders, outros intervenientes na discussão, mas por essa via limita-se, de certa forma, o que não parece muito correto. Depois há um princípio de base que tem muito a ver com aquilo que deve estar presente numa instituição de ensino superior, como deve estar presente em todos os setores, no fundo, da nossa vida. Imaginem que convidam um amigo para a vossa casa, para uma festa, e depois ele, por natureza, é tímido ou tem algum problema, e vocês deixam-no lá ficar para um canto. Isso é uma perversão, ou seja, mais valia não ter sido convidado. É um pouco o que se passa muitas vezes com o convite aos estudantes, mediante a participação das instituições de ensino superior em feiras, ou através da publicidade, ou através da internet, ou através de outros meios, no sentido de captar mais e mais e mais e mais estudantes, mas depois, por vezes, não há um esforço efetivo e devidamente consolidado para apoiar aqueles que estão com dificuldades, para fazer um combate eficaz ao abandono, para, no fundo, ajudar todos aqueles que cuja saída poderia ser evitada. Eu acho que este é um princípio que deve ser muito encarado também neste conjunto da discussão, quando se pensa em medidas alternativas, ou seja, temos que pensar, vamos convidar mais estudantes a ingressar no ensino superior e vamos apoiá-los de que forma? Está aqui apresenta alguma perversão ou não? É uma interrogação, portanto, que eu gostaria de colocar. Depois gostava de vos dizer, e nisto eu percebi o que é que o Daniel me queria dizer, e é aquilo que eu acho convictamente, e também por isso é que eu trouxe comigo esta senhora, que ela já percebe mais disto do que eu uma vez perceberei, porque também não quero, acho que o meu lugar não é propriamente esse, como dizia. O regulamento é apenas um instrumento, vamos lá ver, é um bocadinho como a lista telefónica, a gente não tem que a decorar, temos que saber consultá-la, temos que saber ir aos pontos, temos que saber onde é que estão as diversas áreas e tudo isso. Mas a ação social, como calculam, não se resume a um regulamento de atribuição de bolsas de estudo, vai muito para além disso, vai muito, enfim, também da especificidade de cada serviço, da especificidade de cada instituição, da importância que cada uma das instituições de ensino superior atribui à sua ação social, e aí é que para mim está o essencial do problema. Ou seja, talvez, a par deste tipo de discussão, que é uma discussão de artigos, de indexante de apoios sociais e de outras coisas, então se calhar vamos pensar a fundo na ação social, repensá-la, saber se não é necessário trazer outras valências que possam responder de forma mais eficiente e mais eficaz aos estudantes. Eu devo-vos dizer que, já agora, uma vez que o Daniel falou no documento, ele forneceu-nos o documento precisamente para apreciação, que são os contributos para a Comissão de Revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do ensino superior, em que, de acordo com a representação dos estudantes, que aqui está mencionado, esteve o Daniel Freitas, que creio que é o seu colega do Porto, verdade? E o Daniel Monteiro, que está. E eu embirrei logo, entre aspas, no bom sentido, com o primeiro parágrafo, porque se diz aqui que a situação atual é agravada pela existência de um sistema de ação social obsoleto que não dá resposta efetiva aos estudantes do ensino superior. Ora, eu não me revejo muito nisto, com toda a franqueza, e os estudantes que nós conhecemos também não se revêem. Eu digo-vos já porquê. A taxa de reclamações e, no fundo, os pedidos de reanálise até aos pedidos de bolsa efetuados são residuais, são mínimos. Isto significa, por simplesmente, que os estudantes abrangidos por este sistema, é aquilo que nós interpretamos, e como vocês sabem, os estudantes, quando pretendem, fazem-no, reclamam, na defesa dos seus direitos, não nos indica isso. E, portanto, como diz o outro, quem não se sente não é filho de boa gente, e eu senti-me um pouco com isso, porque eu acho que, de facto,
A ação social tem que ser dinâmica, tem que estar sempre em evolução, tem que acompanhar os tempos, tem que ser desempenhada por pessoas que tenham competências próprias para lidar com os estudantes, para lidar com os casos individuais, não é com números, e tem que perceber que existe apenas em função dos estudantes. Eu posso-vos dar um exemplo, não está aqui, por exemplo, o vosso colega Rui Constantino, que ele sabe bem o que é que se passa cá dentro. Eu lamento muito, mas os colegas docentes ou não docentes às vezes reclamam da comida e eu digo, isto é para os estudantes estão satisfeitos, se não querem comer aqui vão comer outro lado, não aborreçam. E portanto, a ação social é para os estudantes e exclusivamente para os estudantes. E portanto, é nessa medida, não é para me dar emprego a mim, não é para me dar emprego ali aos meus colegas, é nessa medida que deve ser encarada e deve funcionar. Eu nesta primeira parte não diria mais nada, porque esperava que suscitassem outro tipo de conversa, para a gente poder ir mais além e discutir, no fundo, também o próprio regulamento em seguida, se for esse o entendimento. Muito obrigado pelas suas palavras, Dr. Miguel Jerónimo. De seguida passava aqui também para uma primeira fase de intervenções ao Dr. David Xavier, que é administrador, como disse, do Serviço de Ação Social da Universidade de Lisboa, e perguntava-lhe exatamente o seu tacto daquilo que conhece deste regulamento de atribuição de bolsas de estudo e olhando para ele numa fase de inclusão daquilo que representa para a Universidade de Lisboa, quais é que poderiam ser as alterações que tornassem esse regulamento exatamente mais inclusivo. Bem sabemos que da parte dos rendimentos, e que é uma das questões também que é levantada e que os estudantes já levantaram, a contabilização dos rendimentos brutos não ser efetivamente os rendimentos que as famílias têm disponíveis para investimento na educação, pode ser também por aí que se começa. Também sabemos a implicação que isso terá no aumento da despesa do Estado e que pode inviabilizar essa alteração, mas olhando para este regulamento, perguntava-lhe exatamente, na exata medida, qual é a sua opinião sobre ele e na medida em que pode ser começado a ser discutido as suas alterações ao mesmo. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais agradecer ao Daniel e na pessoa do professor Miguel Jerónimo ao IPL por nos receber aqui. É com muito gosto que aqui estamos. Eu vinha cá mais para vos ouvir e, portanto, é isso que eu vou fazer. Posso responder ao Daniel. O professor Miguel também já ajudou muito, porque eu coloco-me muito na mesma posição que ele, já ajudou muito nesta coisa que logo está errada, que é começamos a discutir, mas dizerem logo à cabeça que não há dinheiro, que é sempre uma boa fase, uma boa análise, porque mesmo que seja justo, mesmo que faça falta, mesmo que os alunos precisem, não há dinheiro, então não vale a pena se calhar mexer em nada. Portanto, é logo um mau princípio para o começo da discussão. Eu acho que há 3 razões para se querer mexer neste sistema. Pode haver 3 razões para se querer mexer neste sistema. A primeira é porque está mal organizado o sistema, não é? Está mal organizado o sistema, mas como o professor Miguel referiu, não nos parece que seja esse um dos problemas, não é um problema de organização. Não estou a dizer que não há pequenas coisas que não pudessem ser melhoradas. Estou a dizer que à primeira vista, pelas queixas dos alunos, pela queixa do nosso dia-a-dia na gestão com o sistema, não nos parece que seja essa a questão, mas é uma primeira razão. A segunda razão, que é que nós todos de certeza estamos aqui a tentar discutir, é o sistema não é justo, ou é justo, e essa é a discussão que os alunos têm tido, que os serviços de ação social têm tido, sempre que é nós devemos transformar este sistema num sistema mais justo. E a terceira e última, que é aquela que o Governo decidiu que não estava em cima da mesa, é que não há dinheiro para este sistema e, portanto, estamos aqui a arranjar um sistema para não dar dinheiro. Nós temos pensado muito na medida em que nos limita a nossa atuação nesta coisa que para mim é clara e subscrevo totalmente. E parece que houve aqui uma frase que parecia uma frase que eu usei ontem, que é: os serviços de ação social existem para os estudantes, não é para os funcionários, nem para os docentes, não é para os não docentes e docentes, que às vezes põem-se a reclamar nos nossos refeitórios e a gente tem um abaixo assinado de não sei quantos não docentes que ficaram chocados, que tinham que ir para a fila com os estudantes para comer na cantina, e eu acabei por responder que não estava a perceber. Porque os serviços de ação social existem para os estudantes, se calhar se no fim da fila tiverem os não docentes e os docentes, estará certo, porque houve sobras e a gente está
a aplicá-las. E, portanto, esta é a base da discussão dos serviços de ação social da Universidade de Lisboa. Eu penso que de todos, tenho a certeza que dos serviços de ação social do país, esta é a posição de todos. Sobre o regulamento, e tentando me focar, e o documento que vocês enviaram, eu acho que, como base da discussão, ele deita o que é o principal problema do próprio regulamento, que é, ele não discute quem está fora do sistema, ele discute quem está dentro do sistema. E não discute de forma alguma como é que podem haver mais pessoas a entrar no sistema. Principalmente porque estamos a falar numa área que nós já achamos, e tenho a certeza que o professor Miguel terá a mesma opinião que nós, que neste momento haverá alterações a fazer para o tornar mais justo. Podemos discutir se é o líquido, se é o ilíquido, uma quantidade de coisas que nós podemos melhorar na justiça que ele pode ter. Por outro lado, tenho a certeza que vamos complicar na análise que ele pode ter, isto que fique claro. A mim parece que neste momento haverá alterações a fazer, mas qualquer decisão destas, como vamos analisar o líquido, vamos introduzir as despesas de saúde, são mais conflitos para o sistema e vão tornar este sistema pode tornar-se mais justo. Não acredito que se torne muito mais justo, torna-se mais justo, mas não acredito que se torne muito mais justo, mas que se vai tornar mais lento, é certo. Isso nós temos a certeza e, portanto, nós sempre fomos muito a favor, e penso que as associações de estudantes da Universidade de Lisboa também têm transmitido isso. A posição do SAS da Universidade de Lisboa tem sido sempre, vamos torná-lo mais ágil e vamos fazer coisas simples. Passamos de 14 para 15, passamos de 14 para 16. Vamos transformar isto num sistema mais ágil, vamos assumir que os alunos são bolseiros 4 anos e vamos aqui arranjar uma maneira de fazermos essa avaliação, mas sem ser com esta complicação dos ECTS todos os anos, que lança o caos em algumas faculdades da Universidade de Lisboa, em que há disciplinas de 24 ECTS, depois o aluno não passou e começa a perceber como é que eu agora vou ser, e nós criamos subterfúgios para eles poderem adiar as inscrições, para depois conseguirmos porque o sistema da escola não está organizado para o sistema para o regulamento de bolsas. E, portanto, nós temos defendido muito esta agilização num sentido de o tornar mais simples, tornar tudo mais simples na decisão, tudo o que possa ser, e, portanto, nós vemos com alguma preocupação, achamos que pode tornar mais justo, mas vemos com alguma preocupação tudo o que seja vamos nos pôr a analisar mais coisinhas. Porque depois é sempre mais difícil analisar essas coisinhas e entra em discussões se quem é rico vai ao sistema de saúde privado e, portanto, gasta mais dinheiro no sistema de saúde, que tem mais casas, menos casas, essas discussões que muitas vezes querem pouco dizer. E, portanto, mas obviamente, como temos transmitido às associações de estudantes, queremos sempre procurar novas soluções com os estudantes. Sabemos que são quem sabe melhor o que é que está a falhar no sistema, mas na verdade o que nós sentimos é que hoje não se identifica muitas falhas neste sistema que temos. A principal falha é a falta de dinheiro e a questão de não haver mais dinheiro para distribuir aos alunos, para assegurar realmente que eles não abandonam o ensino superior e que entram no ensino superior, porque há alunos que nem sequer entram porque ficam logo a achar que mesmo que tenham bolsa não vão conseguir sobreviver e, portanto, nem sequer entram. E, portanto, como primeira intervenção, acho que já lançámos aqui algumas discussões, eu pelo menos já lancei aqui algumas discussões relativamente ao vosso documento e propostas que nós achamos que são boas de analisar, estamos disponíveis para analisarem convosco, mas que vemos com alguma dificuldade. Nós, cada vez, e os serviços sociais, eu acho que isso tem sido fantástico, o número de dias que tem diminuído na análise tem sido fantástico, apesar deste ano a DGES ter-nos feito a bela surpresa de nos limitar a plataforma. Nós, se tirássemos os dias em que a DGES não funcionou, na Universidade de Lisboa, eu diria que nós tínhamos diminuído 20% o prazo de resposta. E todos estão a fazer isto. E, portanto, cada vez é mais rápido, os serviços cada vez estão mais... As escolas estão mais preocupadas em dar os registros académicos. Está tudo a funcionar cada vez melhor. Houve este problema este ano. E, portanto, nós estamos muito disponíveis para tentar diminuir. Há aqui propostas que vocês fazem que obviamente, somos a favor, obviamente, desta transparência, porque é que foi interferido, tornar as coisas... Isto para nós são coisas que são relevantes e que estamos disponíveis e que subscrevemos totalmente.
Outras, ficamos apreensivos, não vemos, parece o meu tempo de estudante, quando os alunos falavam dos rendimentos das propinas e dos rendimentos que contavam para o cálculo das propinas, foi um momento do grande boom do crescimento das propinas, em que claramente a gente via que colegas nossos, que eram filhos de profissões liberais, não pagavam propinas, depois os filhos de funcionários públicos pagavam propinas, depois era uma grande confusão, porque criava uma injustiça visível, que causava o sistema. Nem discuto se é correto ou não, isso nem é a discussão que eu estou aqui a ter, mas à partida a gente olhava, o sistema era péssimo, porque a gente via quem tinha não estava a pagar, que era o objetivo do sistema, e quem não tinha estava a pagar. E, portanto, como começo, disponível aqui, muito gosto de estar aqui mais uma vez, e gostamos de vos ouvir e perceber também quais são as vossas percepções destes problemas. Muito obrigado, professor Dr. David Xavier. Foi aqui abordado uma questão também que me parece interessante, e não entrando na parte ainda da inclusão de mais estudantes ou de tornar o sistema mais justo, mas falou aqui na parte da eficiência do processo de análise. E ao falar do processo de eficiência, há aqui uma questão que me parece verdadeiramente interessante, perceber também a vossa opinião e sensibilidade, que é a questão da contratualização, que está prevista no regulamento, mas que ainda carece de uma profunda operacionalidade, ou seja, ainda carece da mesma a ser aplicada na prática. E neste caso concreto, no que diz respeito à contratualização, é importante perceber-se que implicação isso teria no número de processos em análise por parte dos serviços de ação social, que impacto isso teria no número de processos em análise no que diz respeito aos segundos e terceiros anos, respectivamente. Portanto, um estudante que não é candidato à Bolsa de Estudo pela primeira vez, no regime de contratualização, qual seria a implicação que isso teria e com que olhos se vê que vêm os serviços de ação social esta questão da contratualização do pagamento da Bolsa de Estudo. Perguntava-lhe, não sei se quer ser o Dr. Miguel Jerónimo a responder, se quer passar aqui como é a questão mais operacional da coisa à doutora Celina Gaspar, portanto deixava isso a seu critério. Tá, obrigado. Antes de responder, eu vou introduzir estas questões e depois ela desenvolve, que nós já abordámos isto. Antes de dizer isso, eu gostava de dizer, sem demagogias, que é sempre de valorizar o interesse dos estudantes por essas questões. É certo que se refletem nas suas situações, mas muitas vezes até nem são aqueles que são os mais necessitados, que são aqueles que se preocupam mais com os assuntos. Temos que dizer, louvando aqueles que, mesmo não precisando, se preocupam com os seus colegas. E isto aqui não é qualquer tipo de demagogia nem de graxice, é apenas porque eu acho que os estudantes têm um papel fundamental a desempenhar neste contexto da análise das coisas. E já agora também pedia-lhes, corroborando muito aquilo que disse o Dr. Xavier, que acreditem na boa-fé dos serviços de ação social. Ou seja, quando nós dizemos que efetivamente determinado processo, se for avante, vai complicar e vai atrasar, há prazos a cumprir, há prazos, acreditem que isso é mesmo verdade, porque nós, para funcionar e para trabalhar, não temos problemas nenhuns em pôr e destacar as pessoas, e efetivamente elas, principalmente naquelas alturas de picos, trabalham até, nem vou descrever quanto, uma intensidade que é muito grande. Não é por medo de não cumprirmos os prazos, é porque sabemos que o estudante que é bolseiro precisa da bolsa o mais imediatamente possível. Como acontecia de antes, a gente atribuir uma bolsa a um estudante em março ou abril, eu fico a pensar que se calhar ele não precisava dela para nada. Ou então está ali a procurar uma alternativa e, portanto, é a obrigação dos serviços serem muito céleres nisso. E, portanto, acreditem, quando nós defendermos posições que dizemos e explicamos porquê, vão atrasar muito os processos se forem avante, acreditem que isso tem repercussões sérias no sistema. Portanto, numa questão de boa-fé. Quanto à contratualização, depois aqui a doutora Celina desenvolverá, mas o primeiro assunto que eu devo dizer sobre isso é que, de facto, já existe a contratualização. Nós já estamos, a partir do momento em que aderimos à plataforma, o SICAB já supõe isso. No fundo, o conjunto das informações carece de atualização, se houver necessidade de atualização, porque, caso contrário, não se vai mexer no que está correto. E, portanto, a contratualização existe por oposição a uma situação anterior em que os alunos todos os anos tinham que apresentar os dados de familiares dos seus pais e tudo isso.
Isso é que era uma situação absurda, na medida em que, por exemplo, o Estado já dispunha dos dados relativos aos impostos e à segurança social, etc., e estava-se de novo a pedir aos estudantes, e eram toneladas de papel e tudo isso. Portanto, a desmaterialização e a desburocratização permitiram muito esta questão da contratualização. E, portanto, ela está efetivamente em marcha. No fundo, o que se carece é de atualização, mas eu passava aqui a palavra à doutora Celina, que ela acrescenta. Então, boa tarde a todos. No que diz respeito a esta matéria, acrescentando as informações prestadas pelo Sr. Administrador, o que posso também dizer é que o próprio regulamento também já tem a figura do artigo 48, que muito facilita o processamento automático. Na questão... É o processamento simplificado que, mediante determinadas condições, não sei se é do conhecimento dos presentes, permite, após a recepção, a validação do agregado familiar e se o estudante e o seu agregado familiar apresentaram a declaração de rendimentos via eletrónica, processar de forma automática a bolsa de estudo. Isso permite agilizar, de facto, as candidaturas. A maior parte das candidaturas apresentadas os familiares do estudante ou o próprio estudante já optaram por a declaração ser apresentada via eletrónica, o que veio muito facilitar devido à interoperabilidade entre as finanças e a segurança social também. Relativamente à contratualização, portanto, faria sentido no primeiro ano em que o estudante ingressa no ensino superior para bem dizer como técnica, eu defendo que nesse ano deveria ser efetuada logo uma entrevista para começar a instruir todo o processo do candidato. Nem sempre é possível, tendo em conta a necessidade, de facto, de agilizarmos a análise dos processos ou optarmos por este artigo 48, que permite divulgar o resultado e o aluno começar desde logo a receber a bolsa, mas durante o ano letivo esse processo é alvo também de estudo de apreciação por parte da instituição, dos serviços da social, que são sempre a entidade que é responsável pela análise dos processos. Portanto, aqui, quando é referido que é estabelecido um contrato entre o bolseiro e a Direção-Geral, faria sentido que fosse entre o bolseiro e os serviços da social, que são o serviço responsável pela análise do processo, no meu entender. Não sei se o colega concorda, se quer acrescentar alguma informação sobre essa questão, depois no final. Esta questão de contratualização implicava, provavelmente, porque é difícil operacionalizar, mas a ideia provavelmente era de que, não havendo uma alteração significativa do rendimento, essa bolsa perdurava durante a formação, no primeiro, segundo, terceiro. Isto é para o bem e para o mal. Portanto, tanto podia beneficiar o aluno como penalizá-lo, não é? Não é? Porquê? Porque se beneficiando, se o pai, entretanto, estava desempregado e arranjava emprego, pronto. Aqui, para contratualizar, teriam que ser criadas medidas para também criar limites, ou uma divergência, só seria mantido, renovado o valor da bolsa se não fosse verificada uma divergência significativa do rendimento, mas depois coloca-se a questão, o que é que se entende como limite, o que é uma diferença significativa ou não, são todas questões que dificultam o trabalho do técnico ou do legislador neste caso e que facilmente podem ficar desatualizados face à atual mudança, não é, económica do país e da situação profissional dos pais e até da própria constituição do agregado familiar, porque as famílias, presentemente, há uma alteração fruto do divórcio ou de uma separação e que com influência direta no resultado do valor da bolsa. Poderá gerar falsas expectativas ao estudante, que no primeiro ano ingressava, contratualizávamos, dizíamos que você vai receber uma bolsa para formação no primeiro ciclo, por exemplo, 4.000, 12.000 euros, não é? O estudante podia criar um projeto de vida em função desse valor. E
E criava-se falsas expectativas porque depois façam uma alteração ou ao inverso. A pessoa diz assim, então, com esta bolsa eu não posso frequentar, se o meu processo não for reapreciado, se calhar não tenho condições para frequentar o curso. Nos casos em que isto já acontece, quando o estudante recebe uma bolsa indevidamente, é obrigado a repor a importância recebida. Se receber dinheiro e se for convidado depois a repor essa verba, há dificuldade em obter essa. Era uma das anotações que tinha, de facto, nesta questão, porque o estudante já gastou dinheiro, efetivamente investiu para poder frequentar o curso e a situação económica da família não permite, de facto, repor, mesmo em prestações, que nós temos estes casos em que o estudante ou perde as condições de elegibilidade e é difícil depois darmos resposta a essas situações. E do ponto de vista da contratualização, obviamente que caso exista uma alteração, seja ao nível da composição do agregado familiar, seja ao nível de uma alteração do património imobiliário, por exemplo, o que quer que seja, se existisse essa alteração, teria sempre de ser contactado, ou teria de ser sempre colocado um novo processo em análise, para que de facto esse valor depois também pudesse ser ajustado de acordo com a alteração que aconteceu na vida do estudante. Agora, aqui a questão da contratualização, e como foi dito, é o facto do estudante poder receber a bolsa de estudo e depois, mais tarde, existir uma divergência daquilo que ele de facto apresentou, ou diz que se manteve igual e depois, visto o caso ao pormenor, se verifica que de facto houve uma alteração que faz com que o estudante possa reduzir a sua bolsa de estudo, ou até perdê-la, como é no limite. E, portanto, essa é uma questão sobre a qual, obviamente, nós também estamos sensíveis. Agora, o que nós queríamos, de facto, e com esta questão da contratualização, o principal objetivo era tornar o sistema mais rápido, mais célere no momento dos processos de análise. E isso, para nós, seria sempre o mais importante do ponto de vista do estudante, do ponto de vista do candidato a uma bolsa de estudo, que muitas das vezes está ali naquele período de saber se recebe bolsa, se não vai receber bolsa, se a sua situação, ainda que, imagine, os rendimentos no agregado familiar tenham subido, mas ele perceber que mesmo assim está com dificuldades e que não sabe com essa alteração se vai ou não continuar a receber bolsa de estudo, ainda que mais reduzida, e está ali num impasse muito tempo, saber se continua e se pode continuar ou não a estudar, e que este sistema de contratualização poderia resolver o problema. E era aqui também perceber um bocadinho a sensibilidade do Serviço de Ação Social da Universidade de Lisboa, a vossa melhor opinião sobre a questão da contratualização das bolsas de estudo sobre este tema. Eu, antes de passar aqui ao Dr. Dá Mesquita, que tem muito mais experiência do que eu nesta área e, portanto, poderá também ajudar bastante mais nisto, eu também vejo que a gente já tem um contrato, isto é uma coisa clara. Eu, por acaso, também gostava que o contrato fosse com o Serviço de Ação Social e não com a DGES, e até porque somos nós que os analisamos, mas pronto, e também tenho essa percepção, e o que eu acho é que nós já temos um contrato. O que eu não sei é o que é que nós ganhávamos com a questão da contratualização a longo prazo, sendo que o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que as alterações que nós vemos é que, na verdade, muitos dos alunos não têm uma situação estável ao longo do período que estão a estudar. Não é? Há sempre uma alteração qualquer. Se calhar é uma análise interessante, podíamos fazer, podíamos estudá-la, temos esses dados e, portanto, é fácil perceber quantos alunos mudaram alguma coisa, e vamos descobrir que quase todos mudaram sempre alguma coisinha, com uma razão qualquer, ou aumenta o agregado familiar, diminui o rendimentos, infelizmente até com os últimos tempos, são situações que se têm passado e, portanto, não sei se aumentava ou se melhorava, ou se a nossa capacidade de resposta seria assim tão maior. Até porque depois ainda por cima bate com a principal razão da alteração da situação do aluno bolseiro ou não bolseiro, que tem a ver com o seu desempenho académico, que é, na verdade, o que faz com que os alunos saiam do sistema. A maior parte dos alunos sai do sistema pelo seu desempenho académico e não pela questão de ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Era bom que fosse por essa razão, que era sinal que deixavam de precisar de ter bolsas e que tinham subido o agregado familiar, os seus rendimentos. Mas a verdade
a principal razão tem a ver com o seu desempenho académico. Mas aqui o Dr. Mesquita, de certeza que poderá também dar aqui alguma ideia do que é que se tem passado na Universidade de Lisboa e nestes últimos anos, nem melhor do que eu. Não sei se quer que eu fale só sobre a contratualização, se faça o apanhado geral relativamente ao regulamento geral. Fazendo uma análise global ao que se tem passado nos últimos anos, eu concordo em parte que o sistema ou o modelo deve ser repensado. E concordo com os estudantes nesse aspecto. Nomeadamente, este modelo vem de 1993, é um modelo influenciado pela década de 70 e de 80, já estamos em 2015. Houve tantas alterações, houve tantas mutações que eventualmente já haverá muita necessidade de se readaptar. Eu penso que também não precisamos de inventar a roda. É fazer um estudo a nível da Europa, ver o que é que corre bem lá, o que é que se pode ser adaptado cá. Não significa que a gente copie e que faça copy-paste para cá sem readaptarmos à nossa realidade, mas julgo que sim, quer dizer, já é um modelo com tantos anos que eventualmente só pelos anos de existência pressupõe que haja uma atualização à sua filosofia base. Isto é a minha opinião relativamente a essa parte. Segundo, tendo em conta a agilização de processos, eu penso que dos aspectos francamente positivos, eu vou ser polémico, mas eu penso que nestas reuniões nós temos que ser polémicos, temos que nos agredir no bom sentido para que a gente possa pensar, acho que é na diferença que a gente encontra a solução. Que dos aspectos positivos deste regulamento, efetivamente, são considerar os rendimentos líquidos, e vou dizer porquê. Primeiro, temos um sistema de interoperabilidade, que é extremamente ágil, não pode ser mais justo, são tratados todos da mesma forma. Os rendimentos que nos são dados são pelas finanças. Agora, que isso pode provocar alguma injustiça, nomeadamente, porque é que nós não aumentamos, em vez dos 14 IAs, para 15 IAs ou 16 IAs. Acho que é o limite, é que está abaixo. E aí concordo com vocês. Portanto, não choca para aumentar a bolsa e para distribuir a justiça de outra forma, que a gente vá pela positiva. Sim, senhora, trabalhamos com os... Eu dou-lhe o exemplo do líquido. Há uma família que, por acaso, até tem condições económicas para ter um seguro de saúde. Mas há uma família igual, que ganha o mesmo, que tem 2 filhos ou tem 3 e não pode ter o seguro de saúde. Está a ver? Uma já beneficia em termos de análise da bolsa relativamente à outra. A que não tem o serviço de saúde é prejudicada, porque vamos-lhe contar, o líquido é superior ao outro que descontou o seguro de saúde do seu ordenado porque teve capacidade para isso. E daria aqui N exemplos, N descontos que são facultativos ao nosso ordenado que outros não podem, porque não têm condições para o ter. Portanto, logo aí vai gerar alguma injustiça. Daí eu acho que aqui o equilíbrio é por aumentar o 15 ou 16, aí os políticos façam as contas, que vejam que está orçamentado, e é ir por aí. Tanto mais que não são os 6.000 ou 6.000 e piques euros de rendimento per capita por mês que é suficiente para ter um filho no ensino superior. Portanto, o aumento do patamar passa essencialmente por aí. Isto relativamente aos dados económicos. Portanto, nós recebemos rápido, são dados económicos que nos vêm das finanças, nós não temos competência para ir fiscalizar as pessoas. Vocês muitas vezes dizem que aquele vai de moto e tem bolsa, eu não vou de moto, não posso dar de moto e não tenho. Atenção, acho que a forma mais justa, mais correta, e efetivamente é a entidade com a competência máxima para dizer que o rendimento daquela família é aquele, são as finanças. Portanto, significa que estamos a tratar todos da mesma forma. Eles estão em falha com as finanças, não é connosco. Portanto, antes de estarem connosco, estão com as finanças. Outro aspecto, o sistema de interoperabilidade com a Segurança Social, acho também é um avanço, embora a Segurança Social não responda com a mesma rapidez que responde às finanças. E outro é interno, que é os dados académicos. Acho que os dados académicos passam pelos web services. Portanto, nós, efetivamente, as universidades, os politécnicos, têm que ter uma banca de dados, têm que nos dar... O que nos atrasa mais na atribuição da Bolsa de Estudo é a obtenção dos dados académicos das escolas. E isto é um problema interno, que eu acho que vocês também devem fazer força, devem denunciá-lo, porque nós temos de estar atentos e temos que ser competentes na obtenção dos dados internos das nossas organizações. Portanto, estas situações são extremamente rápidas. Se o web service estiver em funcionamento, se os sistemas de interoperabilidade, não há grande razão para que haja grande demora na análise das candidaturas. E como a colega disse que o princípio da contratualização ele está.
Portanto, nós já sabemos a história e o histórico daqueles que têm sido bolseiros até esse ano. Portanto, significa que a gente vê as alterações, introduz as alterações, desculpe uma expressão, entra porco e sai salsicha. Portanto, é relativamente fácil, não cria grande. E temos tempo suficiente, o que nos dá mais trabalho serão os do primeiro ano. Então, os candidatos pela primeira vez. Depois, haverá outros aspectos. Há um aspecto que eu acho que vocês devem denunciar neste regulamento, que é inadmissível. Porque é que o candidato que se candidata dia 1 de outubro só tem direito à bolsa a partir de 1 de novembro, de igual forma que se candidata dia 30 de outubro tem direito à bolsa a partir de 1 de novembro. Porque é que não têm direito ao mês a partir do qual se candidatam? Estão a ver? Há aqui uma discrepância. É textualmente, o que diz o regulamento é que no mês a seguir há a candidatura. Isto para aqueles que se candidatam fora do período regular, que é o 30 de setembro. Portanto, isto é um aspecto que é... eu estou um bocadinho, digamos, estou a pensar um bocadinho no início e na vossa introdução, quando dizem que o aumento financeiro não pode ser muito. Portanto, só estou a dizer naqueles aspectos que podem ser melhorados. Outro é, por exemplo, a clarificação dos auxílios de emergência. Neste regulamento, o auxílio de emergência, o quê? Depois, nós atribuímos ao auxílio de emergência, vamos contar na Bolsa, se ele se candidatar à Bolsa, portanto acabou de não ser um auxílio de emergência, foi um adiantamento relativamente à Bolsa. Portanto, é uma situação que há 3 ou 4 anos isso era mais claro. O auxílio de emergência era uma coisa, a Bolsa era outra, um não implicava o outro. Um era em complemento ao auxílio a situações acíclicas e que aconteciam imprevistamente e que nós tínhamos que acudir. Portanto, relativamente ao... Só queria também concluir, em relação à contratualização, efetivamente, havendo alterações para negativa, a pessoa passava a beneficiar, havendo alterações para positiva, passava a ser prejudicado. Significa que tem que haver sempre um mecanismo de atualização. Havendo um mecanismo de atualização, estamos a pôr em causa a própria contratualização da prática, não é? O regime simplificado. Atenção que o regime simplificado, por exemplo, nós somos a favor do regime simplificado, mas não damos o regime simplificado direto, embora o regulamento o preveja. Porquê? O regime simplificado, nós fazemos uma análise mais diagonal, digamos assim, porque temos de ser céleres e temos de ser rápidos, por caso contrário, corremos o risco de entrar em guerra convosco e vocês não têm culpa nenhuma nem nós, que é do género, a gente teve bolsa no ano anterior, a gente atribui o mesmo valor de bolsa, vocês este ano têm menos bolsa e agora devolvem muito dinheiro. Estão a ver, quer dizer, é uma situação que terá que haver sempre algum cuidado na aplicação do regime simplificado, o que, eu só falei nisto por sua vez, não é muito compatível com aquela contratualização entendida como pura e dura. Estão a ver? Por isso é que eu falei nisto. Mas globalmente já falei muito, não sei se era isto que queria que eu respondesse. Claro. Mas eu quis provocá-los porque eu acho, e pensem nisso, que eu acho que a situação, e depois é extremamente complicado. Vocês já viram que, por exemplo, na dedução do IRS das despesas de habitação, hoje o que os bancos dizem é os encargos com juros, já não encargos com a habitação. Portanto, há aqui uma série de conceitos que têm que ser analisados e estudados, porque senão dá a volta com a perdigota. Estão a ver? Eu poderei dizer que... colegas também, que na altura em que as deduções quer da saúde, quer da habitação se aplicavam, tinham um limite de 30%. Mas mesmo assim, vocês podem crer que havia centenas largas, não estou a dizer situações residuais, de alunos que apresentavam despesas de habitação muito superior ao rendimento sobre. Há aqui há alguns casos de impossibilidade. Então nós vamos averiguar, vamos perder tempo. Vamos obrigar a fundamentar isso, enquanto é quase fundamentar aquilo que pouca fundamentação tem. E o aluno é que está à espera para que possamos, o mais rapidamente possível e com celeridade, disponibilizar a bolsa. Portanto, estão a ver, eu acho que isto, nós estamos disponíveis, acho que isto carece bastante cuidado e uma análise muito profunda e que este regulamento merece algumas afinações, merece. Se calhar o modelo merece uma reformulação mais profunda, mais complexa, mais demorada, e eventualmente, se calhar não vamos querer para o próximo ano o ideal, vamos tentar melhorar aquilo que é possível, mas manter esse vosso dinamismo e essa vossa intenção forte de dizer que nos consegue já, que se consiga daqui a algum tempo. Porque, efetivamente, acho que não pode haver ação social sem a participação dos alunos. Vocês são os principais interessados. Muito
Obrigado, Dr. Dá Mesquita, pelas suas palavras e, de facto, quem está no terreno e os serviços de ação social, os técnicos, os próprios administradores e administradoras, têm esta sensibilidade diferente porque operacionalizam e são quem põe na prática a aplicabilidade do regulamento que é na teoria. E, portanto, também por isso que nós próprios, os estudantes presentes na Comissão, solicitámos que mais administradores de serviços de ação social fossem ouvidos e ouvidas em futuras reuniões da própria Comissão, exatamente para termos vários contributos de serviços de ação social, porque são, como disse, na prática quem operacionaliza aqui este regulamento. Houve aqui uma questão que foi falada, a questão da justiça, e que muitas vezes também os estudantes têm batido na justiça, e para esta matéria há aqui uma proposta muito concreta do ponto de vista dos estudantes que diz respeito ao património mobiliário. E neste caso concreto, o atual regulamento prevê e coloca como um teto máximo os 240 vezes o indexante de apoios sociais por agregado familiar. E nesse caso concreto nós entendemos que um agregado familiar de 2 pessoas ou de 4 ou 5 pessoas é completamente diferente um do outro. E também por isso, na contabilização do património imobiliário não deveriam ser contabilizados para efeitos da contabilização do património imobiliário um agregado familiar de 2 pessoas ou de 4 pessoas devia ser diferenciado. E então propomos nesta medida que o teto máximo para a contabilização do património imobiliário fosse feito per capita e não numa totalidade do agregado familiar. Colocamos aqui um valor per capita de 75 vezes o indexante de apoios sociais, o que para um agregado familiar de 4 pessoas já daria um benefício, porque 4 pessoas já estaríamos a falar de 300 vezes o indexante de apoios sociais e, portanto, neste caso concreto já iria ser uma família beneficiada quem tivesse um agregado familiar de 4 ou mais membros desse mesmo agregado. Essa é uma das questões que também gostaria de ouvir a vossa opinião, uma das propostas que aqui fazemos. Outra das propostas que fazemos, e por considerarmos que é uma medida e é uma questão que muitas das vezes acontece com os estudantes e que também não é um tema muito consensual, que é o facto de propormos a existência de um ano de carência. A existência de um ano de carência é o facto de um estudante ingressar no ensino superior, poder ter um ano menos bom exatamente por estar deslocado, por estar fora do seu agregado familiar, por ir para uma região completamente distinta e muitas das vezes não consegue cumprir nesse primeiro ano, maioritariamente é no primeiro ano que isto acontece, não consegue cumprir os 60% de aproveitamento escolar que hoje o regulamento prevê. E nesse caso concreto propomos que seja feito um ano de carência, ou seja, que nesse ano o estudante possa ter aproveitamento escolar um pouquinho inferior àqueles 60%, colocando ali uma meta por baixo, 40% ou 50%, mas que no ano seguinte possa compensar na medida em que possa ainda finalizar o curso em ano mais 1, no caso dos cursos de 3 anos, ou em ano mais 2, nos cursos de 4 e 5 anos. E, portanto, é uma medida também que tem implícito um aumento da despesa do Estado, mas parece-me que seria bastante interessante no sentido de acautelar estes casos de estudantes que num determinado ano letivo têm um período menos bom da sua vida, ou até problemas pessoais, problemas familiares, familiares adoecidos, várias questões são consideradas, apesar disso estar ainda contemplado no regime excepcional, mas também bem sabemos como é que funcionam os regimes excepcionais e nas discrepâncias que existem na sua análise e na sua aplicabilidade. Portanto, começaria se calhar por esta parte e por estes 2 pontos, mais a seguir talvez fôssemos e também perceber os principais motivos de indeferimento para percebermos de que forma é que esses motivos podem ser contornados e também por esse motivo termos mais estudantes dentro do sistema de ação social, mas começava se calhar por esta base e dando aqui a palavra ao Dr. Miguel Jerónimo. Obrigado. Eu começava pelo fim. Começava por fim porque me parece interessante aquilo que colocou, nomeadamente o que referiu. Esta questão daqui da existência de carência, nós vamos sempre parar aos princípios, que é assim, todos nós nos revoltamos muitas vezes com a aplicação da justiça, porque efetivamente a justiça é aplicada por seres humanos e não por robôs, nem por máquinas, nem por computadores. E nós todos conhecemos casos que são muito gritantes relativamente à aplicação, porque
foi julgado pelo juiz A e o juiz B julgaria o caso de forma diferente. Por exemplo, vou dar aqui só um exemplo para ilustrar um pouco isto. Há tempos um GNR abateu sem ver o miúdo que ia no carro com o pai, etc., numa carrinha, lá na sequência de um assalto, e o próprio GNR ficou condenado, salvo erro, a pagar 10 mil euros à mãe, ou 10 mil euros ao pai e 8 mil euros à mãe. Aqui em Leiria houve um atropelamento de uma criança com 8 anos por uma senhora. Ela fugiu, abandonou o miúdo no local, portanto a criança faleceu e só se entregou 2 dias depois às autoridades. E a decisão judicial foram 4 anos de pena suspensa e o pagamento de 800 euros aos pais da criança. Portanto, estamos aqui a ver que aqui a lei existe para todos, é igual, e portanto a própria aplicação dela gera, no fundo, estas diferenças. Isto para chegarmos aonde? Para chegarmos a que, efetivamente, quer seja o juiz a aplicar, quer sejam os cidadãos, quando nós alteramos muitas coisas, surge logo aquilo que se poderia considerar algum oportunismo. Ou seja, vamos lá partir de um princípio. Há um nível de exigência, e nós sabemos que as taxas de abandono são muito significativas no primeiro ano. Se nós baixarmos, é uma interrogação, se nós baixarmos essa fasquia de exigência, não vamos ter mais ainda, por falta de empenhamento, é uma interrogação, embora eu perceba da bondade disso, e até acho que é uma ideia muito interessante, não sei quais são os efeitos, porque cada vez, e nós sabemos, nós partimos de uma base de boa fé, mas todos nós sabemos que há concidadãos nossos que vão procurar logo contornar aquilo e tirar partido e não ser honestos, etc, etc. Não estou a dizer aqui que é o caso, não estou a dizer que é o caso vertente. Já agora, falando de uma questão que tem a ver um pouco com aquilo que poderia ser globalmente as alterações do princípio da própria ação social, eu gostava de deixar aqui um exemplo que nós estamos a iniciar, ainda não aplicámos e, portanto, não sabemos medir, não podemos, no fundo, saber qual é a real valia daquilo, mas nós, em conjunto com alguns professores de economia, vamos iniciar pelos bolseiros pequenos cursos de literacia financeira. Ou seja, no fundo, porque nós detectamos muitas vezes que eles recebem a bolsa, e recebem o complemento de alojamento, e recebem mais isto e mais aquilo, e começam a ficar propinas em atraso, e começam a ficar as residências por pagar, etc., por aí fora. E, portanto, é uma ideia que eu lanço, se vocês fazerem essa exigência, nomeadamente para junto de colegas vossos, porque muitos dos estudantes carenciados nunca administraram dinheiro na vida, nunca souberam o que era ter dinheiro na conta, porque não podiam, porque não havia condições para isso. E nós queremos que isto muitas vezes é um elemento fundamental para eles endireitarem a vida e não conduzir a uma situação de incumprimento e de abandono. Possuírem mais informação de como é que é gerir dinheiro e gerir dinheiro responsavelmente. Se vocês não se recordarão certamente, ou alguns recordarão, mas os nossos colegas recordam-se, houve um momento em que muitas vezes fazíamos nós as contas previamente, ou seja, o dinheiro era colocado na ação social e nós fazíamos a transferência automática para o pagamento das propinas, para o pagamento das residências. E, portanto, o aluno acabava por, enfim, o incumprimento ser menor. Mas o ministro, até recentemente falecido, Mariano Gaga, entendeu, e eu acho que bem, que o estudante deve receber o valor todo que o Estado lhe põe à sua disposição e depois ter a responsabilidade de o administrar. O problema é muitas vezes quando a coisa acaba por falhar a esse nível e lá vai mais um iPhone ou um iPad e a gente não consegue pagar este mês a propina. É um pouco por aí que a coisa se passa. E, portanto, era um pouco isto que eu queria dizer em relação ao assunto. Em relação às restantes coisas, gostava de tu falar. Eu só estava aqui a falar de lado porque
à exceção de Lisboa, não é? Porque não é abrangida pelos fundos estruturais, os beneficiários, porque quem paga as bolsas, o dinheiro está a vir de um programa financiado pela Europa, e é por esse facto que é o beneficiário que tem que receber a totalidade daquilo. Portanto, as próprias regras europeias obrigam. Portanto, aquele despacho da cidadania, etc., também tem algum bocadinho de, desculpem-me, a frontalidade, estamos à vontade, de demagogia, porque no fundo o dinheiro é pago na íntegra ao aluno por causa da origem do dinheiro. Porque só Lisboa é que é do Orçamento Geral do Estado, o resto vem por fundos estruturais, não é? Daí essa alteração que houve. Pois eu estava-me a rir de lado e foi só para... Mas eu concordo, claro, e estou de acordo com o colega. As outras questões, se calhar, passaria aqui a... Ainda relativamente, portanto, à questão do sucesso escolar, eu penso que os serviços devem investir no acompanhamento do estudante para evitar o insucesso escolar. É uma política que nós estamos a fazer quando identificamos no final do primeiro semestre que os estudantes não obtiveram aproveitamento escolar, procurar saber quais são os fatores que estão a influenciar esse desempenho e tomar desde logo medidas para acautelar a situação da atribuição de bolsas de estudo no ano seguinte, de alojamento, e com alguns resultados. Temos vindo a fazer este trabalho nos últimos anos e há alunos que de facto conseguem recuperar no segundo semestre e atingir estes objetivos. Por vezes encontramos situações que carecem de acompanhamento por parte do serviço de psicologia ou de psiquiatria, da segurança social, para apoiar a família começamos logo a instruir o processo para depois fundamentar a proposta de atribuição de bolsas de estudo no ano seguinte, com base em documentos que tiveram origem no ano em que o estudante não teve aproveitamento escolar. Porque o que acontece? Eu defendo mais a questão de justificarmos o não aproveitamento ao abrigo do artigo 12º do que propriamente não penalizar o estudante no ano em que ele não tenha sucesso escolar. Porque isso também permite-nos conhecer o estudante, falar com o estudante e não alimentarmos mais um ano ou dois de insucesso escolar. Podemos ajudar a intervir e a tentar fazermos um plano de recuperação para esse estudante ter sucesso e ainda conseguir concluir o curso no número de anos do curso, mais um ou mais dois, de acordo com o número de anos normal do curso que frequenta. A relação, antes dessa questão, penso que há uma questão que também nos preocupa, que é o facto de estudantes com deficiência não poderem beneficiar dos produtos de apoio, porque os não bolseiros estão fora do sistema, só os bolseiros é que são abrangidos por este artigo. Nós temos casos de estudantes que necessitavam de apoio, por exemplo, para ter um intérprete de língua gestual e estão a ser apoiados através do FASA, mas isso nem todas as instituições têm esse fundo para poder dar o apoio considerado adequado aos estudantes. A relação, por exemplo, também estamos com alguma dificuldade, antes disso ainda, em relação ao aproveitamento, também defendemos que o arredondamento para o aparelhamento pode ser por defeito. Isso é residual, mas podemos atribuir a bolsa a mais 4 ou 5 alunos, provavelmente, num determinado ano. A relação, ainda ao artigo 12º, deveria também ser criado um limite de número de anos em que o aluno, apesar de apresentar, comprovar que tem uma doença crónica ou prolongada, haver um limite para a atribuição dessa bolsa, não concorda, pronto. Mas cá está, tudo depende do acompanhamento que está a ser efetuado ao estudante. Se o estudante apresentar uma progressão, resultados, embora não suficientes para concluir o curso nesse ano, mas está empenhado, frequenta o curso, vai às avaliações, é uma situação. Agora, alunos sucessivamente que nem sequer é difícil comprovar que ele está a frequentar
ou tem uma avaliação num ano e estar a receber uma bolsa de 4.000 euros, por exemplo, no outro ano é justificado e damos mais 4.000 euros, então isso provavelmente faria sentido, por exemplo, atribuirmos só uma bolsa para pagar as propinas, por exemplo. Ele já tem material escolar, que encargos é que tem? Pronto, deixo para refletir. É uma situação. É difícil fazer justiça. Nós técnicos, por vezes, ao analisarmos um processo, dizemos assim: nesta situação, provavelmente, este aluno necessitava de uma bolsa superior. Certo? Eu reconheço isso, mas de facto nós temos um regulamento que é o nosso instrumento de trabalho e temos que dar cumprimento e por isso também devemos contribuir nestes debates porque isto vai facilitar também o nosso dia-a-dia. Com a aplicação, a divulgação dos resultados e a gestão através do SICAV, de facto, este processo tornou-se mais transparente, o estudante tem toda a informação detalhada sobre o cálculo do rendimento, pode-se pronunciar, parece-me que é uma política de todas as instituições, estamos sempre disponíveis para ouvir os estudantes. Após uma entrevista, recolhemos novos elementos de avaliação, muitas das vezes pertinentes, que dão aso à reapreciação do processo, até por aplicação do artigo 32. Sempre que esse artigo, por exemplo, deveria, no meu entender, deveriam ser criadas regras para se aplicar de forma uniforme por todos os estabelecimentos de ensino superior, por todos os serviços da ação social, porque o entendimento poderá ser diferente. Há, de facto, outras situações que podem conduzir à injustiça, também no apuramento, por exemplo, do rendimento proveniente de trabalho de escrita organizada, trabalho independente, que a maior parte das declarações vamos buscar só o lucro fiscal, ou aparece zero, ou aparece valores residuais, quando poderia, por exemplo, prevalecer a regra que é aplicada para apuramento do rendimento em regime simplificado, assim como também em relação a pares de estudantes que têm uma cota numa empresa e que, portanto, esses rendimentos também aqui de alguma forma não estão espelhados, no regulamento não se fala nisso. Embora, pronto, o empresário declara o rendimento como trabalhador dependente, mas muitas das vezes é o salário mínimo nacional, não é? Corresponde a regra ao salário mínimo nacional. Em relação ao património imobiliário, eu não sei se concordo muito bem com este rendimento per capita, tenho dúvidas, sinceramente, porque vamos imaginar um agregado familiar constituído no ano mesmo constituído por duas pessoas, se tiver 60.000 euros, basta, pode ter um encargo, por exemplo, com a habitação, de igual forma com o agregado familiar. Nós propomos que o regime de abatimentos das deduções. Certo, mas isso não está garantido e uma das vossas sugestões pode ser aprovada e outra não. E isso é incompatível. Há aqui uma questão que é importante, que este documento, muitas das propostas que nós aqui fazemos, são propostas que não podem ser avaliadas a vulso, ou seja, são propostas e medidas que aqui são sugeridas que só fazem sentido ser implementadas caso outras também sejam implementadas. E, portanto, no relatório que constar e que nós queremos que façam constar esta questão, por exemplo, que falou e bem, propomos igualmente que as deduções, como aconteceu já no passado, até há bem pouco tempo, sejam incluídas as deduções do crédito à habitação ou da renda da própria casa, no caso de ser uma primeira habitação, a residência permanente, agora não está nesta parte, e fossem também deduzidas as despesas de saúde, no caso de se tratarem de doenças crónicas por o estudante ou por algum membro do agregado familiar. Acho que eram questões bastante interessantes e pertinentes também para este modelo.
Sobre essa situação, isso é complexo, porque analisei muitos processos em que tínhamos a necessidade, efetivamente, de apurar os encargos com a saúde. Primeiro, tínhamos que aqui, isto iria complicar muito todo o processo. Íamos considerar, por exemplo, os encargos com a saúde que constam no IRS. Não significa que todos os encargos sejam declarados, sejam respeitados a doença crónica ou prolongada. Se for uma doença prolongada recente, pode não estar espelhada no IRS. Lembro-me que nós pedíamos recibos dos últimos 3 meses para fazer uma média, e andávamos a ver, pedíamos o atestado médico, porque um elemento pode ter uma doença grave, outro pode ter prolongado. Era um processo muito moroso, assim como para apuramento do rendimento líquido, também pedimos os últimos 3 recibos de vencimento e andávamos ali a deduzir os encargos facultativos e somávamos e dividíamos, e isto é regredir a trabalhar com a máquina calculadora, com o Excel. Portanto, só que quem passou por aí, de facto, não quer voltar ao mesmo, eu não quero voltar para trás. Considerar uma percentagem do valor que está no IRS, nós temos, por exemplo, a percentagem do grau de incapacidade no sujeito passivo A, B ou dependentes, pode ser uma forma, pode-se encontrar aqui alguns indicadores para apresentar como sugestões, mas este processo, tudo, quer a habitação, porque o rendimento, como o colega disse, são juros, a renda tem o valor anual, nós teríamos que pedir que se tratava da habitação própria permanente e o valor anual pago. E depois há aquela situação, por vezes a pessoa até está a pagar e o imóvel divorciou-se entretanto e nem é a habitação própria permanente. Isto para dizer que após a análise de cada caso, surgem sempre especificidades que é difícil para o técnico aplicar o regulamento, porque cada caso é um caso. Nós técnicos deveríamos ter um bocadinho mais de liberdade para poder ir ao encontro das efetivas necessidades dos estudantes, mas depois também somos colocados com a questão do abuso do poder discricionário. Porquê é que fizemos isto em relação a este candidato e não fizemos isto para outro que está na mesma situação, ou outro colega de outro estabelecimento já tem um entendimento diferente sobre esta matéria. É a intervenção. Não há nada como termos dados objetivos Obrigada. Obrigado. Ouvi agora da parte da Universidade de Lisboa, relativamente a estas questões que aqui levantei, património mobiliário, ser per capita em vez de ser na totalidade do agregado familiar, e a questão do ano de carência para o aproveitamento escolar. Daniel, uma das questões que sobre este documento que vocês enviaram e que nos tem preocupado é, eu gostava de perceber também o impacto de algumas destas medidas, o que é que elas representam. Eu não sei se não havia mais alunos a perder com isto do que a ganhar, e isso é uma coisa que me preocupa. Porque, por exemplo, em relação ao imobiliário, nós podíamos até entrar já aqui com uma discussão que é o que é uma casa em Lisboa e o que é uma casa em Leiria. E o preço. E, na verdade, está tabelado, são 100 mil euros e ponto final. Não é? E, portanto, essa questão que também que pode causar injustiça ao sistema. Não é? Nós dizemos sempre que o aluno que recebe bolsa e que mora ao lado do Instituto Superior Técnico é altamente beneficiado com o aluno que recebe bolsa e que vem de Freixo de Espada à Cinta para estudar no técnico, não é? Porque ele recebe a mesma bolsa. Não é? E, portanto, esta questão preocupa-me. Eu acho que é um trabalho que nós podíamos tentar também fazer em conjunto convosco, tentar analisar de que forma e qual seria o impacto desta medida. Qual seria o impacto desta medida? Ok, ótimo. 6 estudantes rejeitados e um continuava rejeitado devido ao rendimento, mas 3 passavam a ser bolseiros. No caso dos 75? Do valor limite dos 100 mil euros, sim. Aplicando a vossa regra, sim, foram indeferidos porque o rendimento do património imobiliário era superior aos 240 vezes o IAS, que são os 100 mil, cerca de 100 mil euros. Para esses, 3 deles passavam a ser bolseiros. Mas e quantos perdiam? Havia uns que haviam de perder com
Não, mas neste caso eu tive em consideração o agregado familiar e mantinha-se esta situação. Porque só encontrei casos em que o agregado familiar é constituído por 3 ou 4 elementos do agregado familiar. Não tinha dois nenhum. Portanto, mas a simulação que fez foi para os 75 vezes o indexante de apoios sociais per capita. Sim. Ok, portanto teríamos portanto, a receber bolsa adicionalmente, poderá ser interessante. Aqui esta questão, e há uma questão só que quero deixar, estas questões foram levantadas e tudo o que implique aumento ou redução da despesa do Estado, no âmbito da Comissão foram solicitadas, portanto, simulações à Direção-Geral do Ensino Superior para exatamente percebermos em que medida é que isso vai mexer na despesa do Estado, ou para baixo ou para cima, para, se for para baixo, para compensar de outra forma, e se for para cima, para avaliar o impacto que isso será. Sobre a questão do período de carência, nós hoje estivemos a discutir sobre esse assunto. Nós sabemos que muitos alunos, o primeiro ano é o pior, não é? E este se calhar é o maior problema do sistema. Mais do que o período de carência, sabemos que o aluno sendo bolseiro ou não sendo bolseiro, isto é uma constatação, o primeiro ano é o pior na universidade. Sempre. É o impacto, o sair de casa dos pais, o ter uma nova realidade, o curso, que nunca se, às vezes não é bem o que a gente queria, é outro mais ao lado, e portanto essa é... E portanto, como base parecia-nos interessante, mas também penso que esta questão é um mau sinal para o aluno, pode vir a ser um mau sinal para o aluno não cumprir as suas obrigações porque sabe que há um outro ano de apoio. Pois, é verdade. Mas sobre essa questão, à primeira vista nós seríamos favoráveis a achar que isso pode agilizar o sistema. Pode agilizar e não mandar imediatamente fora um aluno que realmente, eu conheço bem a realidade da Faculdade de Medicina, e no primeiro ano há uma disciplina que vale 24 ECTS. É uma barbaridade. O aluno falha aquela disciplina, fica com uma quantidade de pontos guardados, porque a faculdade guarda-lhe os pontos, porque aquilo é uma disciplina que é feita por módulos e tem a ver com os estágios e guarda-lhe os pontos. Portanto, no ano seguinte, ela, na verdade, se conseguir fazer uma ou duas coisas, vai buscar esses 24 ECTS de repente, e afinal no segundo ano faz 84 ECTS com alguma facilidade, e isso pode pôr em causa. Mas acho que isso também passa com um trabalho nosso, de Serviço de Ação Social, também com as faculdades, a tentar adaptar a realidade do número de ECTS já a esta questão e a esta análise dos alunos bolseiros. Essencialmente era isso, fico contente. Património imobiliário não tenho mais a dizer. Eu acho que fica mais complexo, tudo o que tornar mais complexo o sistema, acho que vai prejudicar mais do que vai ajudar. Mas é uma conta direta, é esta. Esta não tem nada que enganar. Ou 100 mil, ou contar o agregado familiar, marcar por um indexante, não altera. Não sei se não apressaria. Não sei se apareceria em Lisboa algumas pessoas a saltar fora com agregados familiares de 2 e com património imobiliário acima de 100 mil, de 70 mil. De 70 mil. Quem tem um património imobiliário elevado pode não ter bolsa pelo rendimento, não é? Porque conseguiu fazer uma poupança ao longo da vida. Depende, não é? Mas poderemos encontrar todo tipo de situações nesta matéria. Em relação ao aproveitamento, nós temos cursos com precedências e também nessa situação tem-se levantado alguns constrangimentos, porque o estudante fica inibido de se inscrever no segundo semestre a determinadas unidades curriculares e logo à partida no ano seguinte não tem bolsas de estudo e que pode colocar em risco a frequência do curso. Eu penso que eventualmente até com a atualização do IMI, se calhar os 100 mil euros é um número baixo. Devia ser atualizado. 100 mil euros não compra um T1 ou um T2 no centro de Lisboa. Portanto, está a ver. Portanto, significa
ou não compra, né? Portanto, significa que há aqui uma disparidade muito grande entre as áreas metropolitanas, as áreas urbanas, das grandes cidades e a província. 100 mil euros na província é uma vivenda muito boa, né? Relativa. Portanto, mas eu penso que agora com a atualização do IMI, porque isto aqui foi feito ainda com os IMIs antigos, foram atualizados nos últimos 2 anos, significa que aqui se calhar o valor deve ser aumentado. E se calhar não complexava, porque se o Belmiro de Azevedo tiver 10 filhos, se calhar é quase que aquilo que tinha registado em nome dele, é quase por aqui não era indeferido, estão a ver? Portanto, não ia, eventualmente, tudo bem, mas não iria, concordo convosco, que o valor deve ser repensado, até por atualização da base, deve ser aumentado por essa razão que eu disse. Vejo mais problemática ou mais injusto aplicar-se a mesma regra para Lisboa ou para o centro do Porto ou para algumas zonas ou para Cascais ou para algumas zonas das áreas metropolitanas e em comparação com outras. Vejo aí mais... Eu até direi, em Lisboa, na Expo ou em Lisboa, em Chelas, por exemplo. Eu direi que eu acho que... Claro, mas atenção, mas não é bem assim, é que quem herdou ou quem ficou lá e que agora com a atualização do IMI aquilo tem um valor danado e não tem dinheiro para, não o compraria, estão a ver? Portanto, eu acho que aí deve o valor ser atualizado. Eu só queria que eu, enquanto estavam a falar, fiz aqui umas contas, nós temos 7.474 candidatos, portanto é uma amostra significativa. 7.464 hoje, só por curiosidade, os indeferidos por excesso de captação representam representam 12%. Por exemplo, indeferidos. É com base nos totais dos candidatos, obviamente. Por exemplo, só para irmos ao património imobiliário, é 0,2. Estão a ver? Com base na 7.464 candidaturas. Não. Eu vou ver os indeferidos à totalidade dos candidatos. Sim, 914. Por exemplo, sem aproveitamento, desce para 8. Está a ver? Portanto, significa que... Mas também há aqui um aspecto, que isto aqui também não abona a favor dos tantos. Se bem que isto é complexo. Por instrução incompleta, é 5,2. Agora, poderíamos dizer, não acabam de completar a candidatura, porque eventualmente têm excesso de captação ou eventualmente não têm aproveitamento e então não estão para completar. Portanto, não é um número que se pode tirar uma reação linear, não é? Mas gostaria que pensassem nisso. Portanto, parece-me a mim que no universo de 7.000 e quase 500 candidaturas, parece-me que o aumento para os 15A, se calhar, iria ultrapassar ou iria para o limiar entre os 5 e os 10 milhões, como vocês dizem no preâmbulo do vosso documento. Se calhar havia uma distribuição mais justa, ou apanhava um leque maior de bolseiros e se calhar começaria por aí. Portanto, isto é uma sugestão. É aí que eu ia tocar, nomeadamente... E aqui outra coisa que eu queria dizer, só porque, relativamente ao aproveitamento, também quero dizer que nós somos latinos. É o médico que passa atestado médico, é o psiquiatra que passa o relatório, é o psicólogo que passa o relatório, que somos nós para pôr em causa os profissionais que fazem tudo isso. E aqui também queria uma grande injustiça, porque o aluno que, desculpa-me a expressão, que é desenrascado, que conhece e que se mexe, consegue, o indivíduo que é menos enrascado, que é tímido, não consegue. Estão a ver? Portanto, significa que... Não me choca que há muitos anos eu até propus que fosse os
anos do curso e mais um, ou os anos do curso e mais dois, e que acabassem com os 30, com os 40 ou com os 50. Porque eu admito, hoje, cada vez as universidades, mesmo as grandes universidades, cada vez são mais regionais, mas não há dúvida nenhuma que há o deslumbramento com a cidade, há o choque do secundário para o ensino superior. Eu concordo convosco que no primeiro ano é efetivamente onde isso mais acontece. Portanto, por outro lado, também me parece a mim que outra coisa que é, o regulamento não acompanha a maioria dos regulamentos pedagógicos das escolas. Hoje a lógica é mais o semestre do que o ano letivo. Nós, por exemplo, no Instituto Superior Técnico, que temos 1000 e tal candidatos só numa escola, eles são todos indeferidos no primeiro semestre, porque não se matriculam ao número de créditos suficientes. O próprio técnico deixa-os frequentar aulas do ano a seguir, que só lhes reconhece se fizerem as atrasadas do primeiro semestre. Conclusão. Depois a gente diz, olha, a gente vai-te interferir, tu vais reclamar, vais ganhar tempo, matriculas-te no segundo semestre e depois a gente dá a bolsa desde o princípio. Portanto, há N reclamações que são fomentadas por nós para resolver aqui um dos problemas que o regulamento por si não se adapta à realidade que se passa em cada escola. Isto era o que eu queria dizer sobre o aproveitamento. Acho que eventualmente tem que haver um limite. Vocês têm uma preocupação com o contribuinte e acho bem que vos fica bem. Portanto, também não pode andar lá qual é a profissão. Sou estudante. Nós, como pagadores de impostos, também nos sentimos bem. Tem que haver um certo limite. Por outro lado, batemos muito na tecla das doenças crónicas. A maioria das doenças crónicas, as despesas são suportadas pelo Estado. Portanto, entra-se aqui, quer dizer, se vamos para as crónicas, vamos ser fundamentalistas, como alguns defendem, porque até há uma portaria que define o que são doenças crónicas, e a maioria dessas doenças não tem despesa, estão a ver. Portanto, também não é assim tão linear. Continuo a dizer, acho que se faz a justiça para positiva. Para positiva é aumentar o plafond. Muito obrigado. Aqui a questão das doenças crónicas era apenas de um, portanto, ou seja, o valor que se ia sempre contabilizado nunca era o valor total antes do Estado dar esse apoio, no caso do Estado financiar, porque há um apoio do Estado nesse sentido. Mas, relativamente a isso, dizer que o valor, ainda assim que era contabilizar, era o valor efetivamente gasto pela família, portanto não estaria aqui a incluir o apoio do Estado nesta matéria das doenças crónicas. Sim, tem. Relativamente aqui à questão da captação, e é um tema também que nos parece o mais interessante e importante para rever neste regulamento, no sentido de trazer mais estudantes para dentro do sistema. Também nós já fizemos algumas simulações e pedimos aos serviços de ação social que nos dessem exatamente esses dados para percebermos o impacto que isso teria no número de bolseiros que seriam adicionados ao sistema, e tenho aqui alguns dados que passo a referir, dizer antes de mais que este número pode eventualmente incluir estudantes com outras razões de indeferimento que não apenas o excesso de captação do agregado familiar, mas, por exemplo, dar aqui dois exemplos que consegui recolher até a data de hoje. No Instituto Politécnico de Setúbal, num total de requerimentos de 1247, se fosse colocada a barreira dos 15 vezes o indexante de apoios sociais, teríamos mais 27 bolseiros, 16 vezes o IAS, 48 bolseiros. No caso do Instituto Politécnico de Lisboa, em 2.435 candidatos, teríamos mais 43 bolseiros para os 15 vezes o IAS, 16 vezes o IAS, mais 58 bolseiros. Portanto, estaríamos aqui a falar ainda num número... É isso que... O impacto da decisão, porque também não há teto máximo para pagamento de bolsas de estudo, não há uma despesa máxima do Estado para bolsas de estudo, portanto não iria ser os outros estudantes que não iriam estar incluídos, não iria estar aqui, não, ao nível da despesa do Estado. Portanto, é ilimitado. Se todos os estudantes fossem bolseiros, o Estado era obrigado a suportar esse custo, não há um limite. Claro que há simulações e há previsões do que vai ser do que é orçamentado, e depois a despesa, e normalmente não varia até muito. Mas aqui dizer-vos estes números, deixar estes números para a questão do aumento do indexante de apoios sociais, a questão da captação, ter mais estudantes. É a simulação, pelo menos, que me foi dada, da parte da Direção-Geral do Ensino Superior, da parte da Direção-Geral do Ensino Superior também ficou de apresentar esta simulação do impacto da despesa no Estado na próxima reunião, que vai acontecer já na próxima quinta-feira, e aí também já teremos mais dados
e o simulador já funcionará para percebermos de facto se é uma medida que vai buscar muitos estudantes ou se não vai buscar assim tantos. Portanto, também vamos aguardar por esses dados da Direção-Geral. Portanto, passar aqui novamente a palavra. No nosso caso, eu só fiz uma projeção para 16 IAs e no nosso caso iríamos ter um aumento de 40% de bolseiros entre os que foram excluídos por excesso de captação. Tivemos 4... Há aqui uma variável que, por exemplo, você é indeferido este ano, tem a mesma realidade económica, eu falo muito alto. Não. Há aqui uma variável que tem em conta, não é? Eu fui indeferido este ano. Significa que no ano a seguir eu não me vou candidatar. E se fosse eu candidatava-me, portanto, acaba por ter outro impacto. Há uma simulação e neste momento há um simulador no portal da Direção-Geral que o estudante normalmente antes de se candidatar faz a simulação porque é fácil e coloca os dados e vê logo se tem direito a bolsa de estudo ou não, e isto obviamente faz com que alguns estudantes pudessem estar dentro do sistema e como verificaram que não cumpriam os requisitos, nem sequer se candidataram. Obviamente que esses casos também não incluem esse excesso de estudantes que não se candidataram por à partida estarem fora do sistema. Portanto, como estava a dizer, nós tivemos 410 estudantes cuja candidatura foi rejeitada por rendimento ser superior a 14 vezes o IAS e destes 410, 161 iriam passar a beneficiar de bolsas de estudo. Já agora, deixe-me só dizer, ainda pegando aqui nos dados, porque isso foi perguntado há bocado quais eram os principais motivos de indeferimento, pelo menos aqui no nosso caso. E só para mostrar que... É assim, não podemos ignorar que as situações nas universidades e nos politécnicos não são exatamente iguais. E, portanto, a Direção-Geral do Ensino Superior tem, isso comprovado, estão nos politécnicos, ou nos politécnicos a percentagem de alunos bolseiros é superior àqueles que estão nas universidades. E, portanto, essa é uma das realidades. Não, e a nossa não é exemplo. Pois, certo, pronto, mas isso para dizer que, por exemplo, aqui, no nosso caso, dos 3.375 candidatos, a maior parte deles, portanto, foi por rendimento superior a 14 vezes o IAS, com 410, seguindo-se sem aproveitamento escolar no último ano letivo, e em seguida instrução completa. Instrução incompleta muitas vezes porque eles depois àquele ponto chegam àquele, veem que não vale a pena e acabam por não completar os processos e, portanto, acabam por abandonar. Depois os outros são muito pouco significativos, tipo a conclusão do curso fora do período estabelecido, ou estudante com bolsa atribuída para a frequência de um set ou de um teste que não concluiu, etc. Portanto, são muito variáveis essas. Eu só queria, nas percentagens que eu dei a título de curiosidade, portanto, em 2.195 indeferidos, só 59 é que estão repetidos. Portanto, significa que as percentagens que eu dei já estão bastantes. Já são muito... É incompleta porque é incompleta, está a ver? Pode haver aqui menos 10 ou 15 no global. Mas pronto, de facto, há bocado quando dizia, nós temos perto de 50 mil estudantes, portanto, quando a gente fala em 7.464, não é uma percentagem muito grande, é uma percentagem relativamente pequena, face ao universo de estudantes que a Universidade de Lisboa tem. São quase 30%. Connosco são quase 30% o número de bolseiros, andando nos 20, sempre de 27, 28, 29%. Sim. Das instituições que têm um número de bolseiros mais significativo. Aqui portanto, também já fizemos aqui uma ronda por várias questões. Perguntava da parte dos dirigentes estudantis aqui presentes se tem alguma questão, alguma consideração a fazer. Também acho que me parecia interessante ver do ponto de vista das associações alguma questão, alguma intervenção a fazer. Ninguém tem? Acho que muito boa tarde.
Chamo-me Vasco Gonçalves, sou aluno do ISCAL. Eu sou estudante universitário, ou por outro, comecei o meu percurso universitário há uns aninhos atrás, ainda no tempo em que as bolsas eram de máquina de calcular, não com esta simplificação, digamos, que existe agora. E realmente concordo que, em parte, a simplificação facilita o vosso trabalho. No entanto, cada caso é um caso e cada caso deverá ser estudado. Lembro-me perfeitamente do exemplo que falou a doutora de quem tem, do empresário que declara o rendimento mínimo e tem direito à bolsa porque declara o rendimento mínimo. Assim como há os casos das famílias monoparentais, que são falsas famílias monoparentais. Que não é fácil de depois também identificar até que ponto é que existe ou não um rendimento superior, ou que o rendimento dos dois pais formam o bolo do rendimento do agregado familiar. No entanto, a existência de um regulamento para seguir como documento orientador, acho que simplifica o processo, sem dúvida. Em relação à proposta que existe e que o Daniel aí tem, apesar de eu não ter ainda visto na sua totalidade, mas já conheci partes do documento e da proposta que está apresentada, que levou aí a algum debate na questão da captação. Penso que a aplicação linear de número de elementos do agregado familiar vezes os 75 não será o mais correto, mas talvez colocar-se até 3 elementos um valor, mais existir uma majoração por cada elemento e não uma aplicação linear. Estou a falar nos 3 por ser seja 2 ou 3, porque lá está o caso que o doutor deu como exemplo de que se forem 2 vai baixar. Diria partirmos dos 3, que é uma família pai, mãe e um filho. Será um básico que hoje em dia não é assim tão... Já não é a regra, mas partindo dos 3 como o mínimo, teria aquele valor, os 75 per capita. A partir daí, por cada elemento a mais, uma majoração, 20%, 25%, o que fosse. Não linear, porque senão os filhos do Sr. Belmiro poderiam ter direito à bolsa. Dividir por todos aquilo capaz de ainda dar. De resto, pronto, fica para já a sugestão de fazer a tal, mas de se utilizar eventualmente a majoração. Já agora, nós tivemos uma Assembleia Geral antes e lembro-me, salvo erro, do Daniel falar na execução orçamental da parte das bolsas, que não era feita na totalidade, salvo erro, certo? Ok. Ok, então... Pronto. Penso que neste aspecto, não sei como é que é em termos de... Porque também existirá um orçamento em termos de bolsas, não sei o que é, se é executado na totalidade, se no fim falta e vão buscar a algum lado, se sobra. Sinceramente também não sei como é que existe esse... Se não existe um limite, e se... Quer dizer, existe uma regra, mas à partida não se sabe se o número total de beneficiários vão ser 30 mil ou 40 mil, não é? Isso faz uma diferença ainda grande. O orçamento é um orçamento previsto, mas sem se ter mínima noção
de quantos é que vão ser no ano a seguir, não é? A conjuntura económica pode, nos últimos anos, há de ter feito variar o número de bolseiros. Pronto. E essas pequenas alterações, essas pequenas sugestões, tal como passar aos 16, aos 15 ou aos 16 vezes o indexante, poderá não ser assim tão... Não fazer tanta moça no orçamento, se calhar. Se olharmos para o valor que vai aumentar é uma coisa. Agora, o impacto, mesmo em termos do que já está orçamentado, pode não ser assim tanto, porque significa que 1%, 2%. É só... Não sei se mais alguém quer... Eu só lhe respondi a um aspecto. Eu acho que este regulamento também deveria clarificar o que é o agregado familiar de origem. Porque, meus amigos, por exemplo, se o rendimento da avó é inferior ao rendimento per capita da família, vamos buscar a avó para dentro, porque vai descer. Se o rendimento da avó é superior ao rendimento per capita da família, tiramos a avó do agregado familiar porque vai estragá-lo. Portanto, acho que estas coisas também ou é carne ou é peixe. Portanto, e para nunca perdermos a razão, nós também devemos zelar pela clarificação de alguns conceitos. Portanto, também deve ser clarificado. Há serviços que consideram o agregado familiar de origem os que fazem parte da declaração de IRS. É demasiado fundamentalista, porque se tiver um filho com 25 anos, está lá em casa, está desempregado, mas já trabalhou, é independente, que faz um IRS fora, está fora do outro, não entra. Portanto, também não podemos ir por aí. Mas há que clarificar melhor esse conceito. Por outro lado, também não me choca que haja uma majoração aos agregados familiares menores, porque a despesa da casa é sempre a mesma. A despesa da luz é mais ou menos aquela. Portanto, há custos de estrutura que se mantêm. Estão a ver? Manter uma família a despesa da casa para 2 ou para 3, a renda é a mesma, ou o empréstimo bancário é o mesmo. Portanto, significa que há as economias de escala, portanto, significa que não me choca que, e aí discordo um bocadinho do vosso documento, não é? Não me choca que possa haver uma majoração para os agregados familiares unipessoais ou para os monoparentais, por esta razão. Está bem, era estes 3 aspectos que eu queria dizer. Vou começar aqui pela parte final do Dr. Da Mesquita. Relativamente a esta proposta, e eu comecei a minha intervenção por dizer isso, que muitas das propostas que aqui são apresentadas não podem ser olhadas como propostas avulso. São propostas, sim, algumas delas e outras que não estão aqui, que é uma discussão que poderíamos ter, que é a redução da bolsa mínima, é uma das outras questões que pode ser também abordada e discutida numa via negocial, mas relativamente a esta matéria do que diz, que nós propomos de facto a retirada das majorações do benefício para famílias unipessoais, relativamente a essa matéria dizer que não pode ser olhada como uma medida avulso, é sim uma proposta que deve ser englobada num pacote de outras medidas que fazem com que o regulamento integre mais pessoas dentro do sistema de ação social, porque obviamente que essa medida avulsa é claramente penalizadora para quem está dentro do sistema, até porque essa proposta, a questão das majorações, já no passado foi uma das grandes reivindicações, não só do movimento associativo estudantil, como de outros agentes, para que estivesse incluído dentro do sistema e dentro do regulamento. E, portanto, neste momento, aquilo que está em cima da mesa e que nós aqui colocámos era tentar, por este lado, reduzir a despesa para ir, certamente, aos rendimentos brutos, à passagem dos brutos para líquidos, que acho que isso sim traria muito mais gente para dentro do sistema de ação social. Mas dizer aqui também há uma questão que me parece interessante e importante, que é o facto da orçamentação do Estado para a Bolsa de Estudo representar apenas 1/3 da verba total que está afetada ao sistema de ação social, às bolsas de estudo, um total mais ou menos de 120 milhões de euros. Neste momento o Estado tem uma contrapartida, ou diretamente do Orçamento do Estado vem cerca de 1/3, 2/3 são segurados por fundos europeus, e portanto algumas destas medidas que aqui estamos a falar não eram na totalidade cobertas pelo Estado. Havia uma parte que seria coberta por parte de fundos europeus, e isso também é uma das questões que temos levantado no seio da Comissão, nesta reunião que já tivemos, para que de facto haja sensibilidade nesta matéria. 5, 6 milhões era fundamental e acho que poderia fazer toda a diferença neste sistema. Há aqui simulações, pedia-vos depois também, se tivesse a amabilidade de fazer chegar essas simulações com a questão dos 15 vezes o IAS e os 16 vezes o IAS,
porque poderia ser uma base de trabalho bastante interessante para nós também e para podermos apresentar dentro da Comissão e já na próxima reunião de quinta-feira. Relativamente ao regulamento de bolsas, mais haveria também a tratar pelo adiantar da hora. Não sei se querem fazer alguma intervenção final e pedia-vos isso mesmo, cerca de 2 minutos. Está, obrigado. Sim, eu não vou precisar de tanto. Só pegando nessa última informação relativamente à comparticipação do Estado e a comparticipação dos fundos comunitários, coloca-se aqui um problema que tem que ser encarado a sério em termos futuros, porque os programas comunitários já vimos que não são eternos e coloca-se futuramente a questão da sustentabilidade da ação social. Então nós vamos continuar a estar dependentes de que os alemães nos mandem para cá dinheiro. Qual é o investimento que esta sociedade está a fazer nos seus estudantes, nos seus jovens? Quer ou não quer um futuro para isto? É isso que os políticos de qualquer quadrante, não estou a direcionar para ninguém, têm que refletir seriamente para perceber como é que nós nos vamos reger no futuro. Era isto só que eu gostava de dizer. Muito obrigado. Eu, para terminar, subscrevo completamente o que foi dito, mas queria louvar o trabalho que vocês estão a fazer. Eu acho que isto é de uma seriedade, vocês estarem à volta de uma mesa e estarem realmente a tentar discutir com o Governo esta situação, que eu quero louvar o vosso trabalho, até porque eu digo muitas vezes, e eu fui dirigente estudantil, que acho que de repente houve um silêncio dos estudantes sobre este assunto. A ação social perdeu-se na luta dos estudantes, numa guerra contra as propinas, que nunca mais acabava e que não havia mais nada. E, portanto, folgo muito que vocês estejam a fazer este trabalho. Gosto muito de estar aqui. Obrigado pelo convite que me fizeram. Ao Daniel, estamos disponíveis completamente para apoiar, dar-vos a nossa opinião, tentar debater, dar-vos dados, porque muitas vezes nós também nos perguntamos algumas coisas, ficamos na dúvida. Nós falamos muito do 16, do IAS, do 15 do IAS. Não conseguimos às vezes perceber o impacto na Universidade de Lisboa, sendo que a Universidade de Lisboa sabemos que não é o país e que não representa o país neste caso em concreto, não é? E isso, às vezes, estas propostas que fazemos são mais ricas ou podem ser mais ricas com este debate que surge entre os estudantes e nós, porque nós sabemos perfeitamente que vocês percebem disto. O Governo tem a mania que vocês não percebem nada disto. É uma coisa que é gira. Todos os governos, atenção, andamos nisto há muitos anos. Todos os governos acham que os estudantes não percebem nada disto. Há mais ação social e isso é apenas uma reivindicação só mais por ter mais. Portanto, agradeço mais uma vez o convite ao IPE, ao Politécnico de Leiria também. É um prazer vir cá e o trabalho que tem sido feito com o Politécnico no seu todo na Universidade de Lisboa tem sido bastante interessante e temos aprendido muito convosco e muitas vezes, sempre que eu venho aqui a Leiria, e já vim várias vezes em várias funções que tive, fico deslumbrado e digo muitas vezes vocês às vezes julgam que a gente está lá em Lisboa e acha que é tudo muito melhor, não, mas eu acho que aqui há muitas coisas que são melhores. Adorei estas residências aqui à frente, trocava por qualquer uma das nossas que estão infelizmente em péssimo estado, apesar de termos 1000 alunos alojados e temos 1000 camas. O investimento nas residências que tem sido feito em Lisboa tem sido zero ao longo dos últimos anos e isso é uma coisa que a nós nos deixa preocupados, porque obviamente há muitos alunos deslocados em Lisboa e apesar da Universidade de Lisboa ser cada vez mais regional, há cursos na Universidade de Lisboa que são do país todo, pessoas que vêm da Madeira, pessoas que vêm dos Açores e portanto aqui nós também vemos que felizmente há aqui um trabalho feito pelos serviços e há condições boas para os alunos aqui estarem e que nós invejamos de não podermos dar aos nossos alunos o mesmo. E agradeço mais uma vez o convite e acho que este trabalho que vocês fazem é muito sério e dou-vos os parabéns. Muito obrigado. Cumprimentar-se para finalizar o Dr. Dá Mesquita, o Dr. David Xavier, o Dr. Miguel Jerónimo e a Dra. Celina Gaspar pelo facto de terem estado aqui hoje, este fim de tarde, e ter também ocupado o vosso tempo, mas de facto foi muito produtivo, era isso mesmo que esperávamos, apresentar e receber os contributos também dos serviços de ação social aqui representados, para que possamos ter essa imagem e esse tato que vocês têm como ninguém, porque no fundo são vocês que operacionalizam este regulamento de atribuição de bolsa de estudo. E aqui também pegando um bocadinho nas palavras do Dr. David Xavier, dizer claramente que
O movimento associativo estudantil também recentemente tem-se pautado exatamente não só pelo abanar bandeiras ou dizer palavras de ordem, tem também estado um passo à frente na mesa negocial e em sentar-se à mesa com o Governo, dizer claramente que estas são as nossas propostas, estas são as nossas ideias, os problemas resolvem-se da forma A, B, C ou D, temos apresentado soluções para os problemas que existem e não temos apenas identificado os problemas, temos também apontado soluções. E isso parece-me muito importante. O movimento associativo estudantil também caminhou para isso e acho que profissionalizou-se nesse aspecto e acho que também está por isso de parabéns, não só esta estrutura, como também todas as associações académicas e de estudantes que a compõem, como também outras estruturas que tão bem fazem o seu papel. Uma última palavra, como iniciei, agradecer a vossa presença e esperar que para breve os tenhamos cá novamente para novas discussões. Muito obrigado.